Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso curso sobre os sacramentos. Eu sou o professor Antônio Marterson. Nós estamos aqui estudando os sacramentos da fé católica e nesta primeira aula eu quero começar falando sobre uma introdução aos sacramentos. O que são? O que significa sacramento? Antes de nos aprofundarmos em cada um dos sacramentos propriamente ditos, obviamente precisamos de uma pequena introdução. Lembrando que todo este material que eu estou utilizando nesta aula e nas próximas, eu colocarei à disposição dos alunos para baixar. Tudo bem? Olha só, a teologia, ciência que trata de Deus e das relações do homem com Deus, abrange três áreas. Então, veja bem, eu coloco aqui três áreas. Outros autores vão colocar 5 áreas, outros vão colocar muitas áreas, mas eu aqui estou sistematizando, tudo bem? As três grandes áreas da teologia que diz respeito ao comportamento do homem. A primeira é a teologia dogmática ou fundamental. A dogmática ou fundamental, ela trata das verdades que devemos crer, as verdades reveladas por Deus pelos profetas, Jesus e os apóstolos. Ou seja, a teologia fundamental, ela é basicamente a grande revelação, aquilo que os profetas ensinaram, aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, aquilo que os apóstolos também nos ensinaram em suas vidas, em seus escritos, em seus ensinamentos, tanto orais como escritos. Por exemplo, nós aprendemos na teologia fundamental ou dogmática que Jesus é Deus, que Maria é mãe de Deus, que devemos crer em Jesus para a nossa salvação, que ele é o Senhor e Salvador. Nós aprendemos na teologia fundamental ou dogmática que existe a Santíssima Trindade, que o Espírito Santo nos santifica, que a igreja foi fundada por Jesus, que São Pedro foi o primeiro papa. Tudo isso é matéria fundamental da teologia. Nós temos a segunda grande área da teologia, que não é o que devemos crer, é o que devemos fazer. Tudo bem? Pois não basta ter uma fé passiva. Ou seja, primeiro, a teologia fundamental, a teologia dogmática, nos mostra o que devemos crer e a teologia moral nos mostra o que devemos fazer. Tudo bem? Em terceiro lugar, depois que nós cremos, depois que nós sabemos o que fazer, inicia-se o quê? A teologia espiritual, que são as ajudas que Deus nos dá para podermos crer e agir. Nessa área de estudo, iremos ver os sacramentos, iremos ver também questões ascéticas, questões místicas, mas aqui eu quero que você não entenda, tá, a teologia como uma coisa em blocos. Primeiro vem a fundamental, depois a moral, depois a espiritual. Não é isso. Por exemplo, aqui eu coloquei a fundamental em primeiro lugar. E aqui, por último, a espiritual, que são as ajudas que Deus nos dá. Ora, até para eu acreditar que Jesus é Deus, eu preciso de uma ajuda espiritual. Tudo bem? Aqui eu estou me referindo ao estudo. Não é que primeiro eu vou acreditar, depois Deus vai me ajudar de alguma maneira. Não. Para eu acreditar é porque eu já recebi a graça de Deus. Eu me refiro aqui, nesta divisão, tão somente a maneiras de estudar. Primeiro a gente começa estudando a fundamental, depois a moral, depois a espiritual, tá certo? Que fique bem claro que eu não estou dizendo que primeiro nós acreditamos, depois nós fazemos, depois o Senhor nos ajuda. Muitas vezes nós agimos moralmente mesmo antes de conhecer as verdades de Deus, por causa da razão natural. Tudo bem? Vamos aqui continuando. O que significou a morte de Jesus? A morte de Jesus não fará com que todos sejam salvos, mesmo sem suas vontades. Veja, não é algo arbitrário, não é uma coisa automática, tá bom? O que a morte de Jesus significa é que foi oferecida a infinita reparação pelo mal infinito da rebelião do homem contra Deus. Então, existiu uma ofensa infinita contra Deus, tá? Causada pelo homem, e Jesus faz uma reparação infinita, tudo bem? E que foi pago com preço infinito para assegurar o fluxo ilimitado de graça que permite ao homem retornar a Deus e permanecer em união com Ele durante sua vida na terra e a vida eterna. Ou seja, aquilo que Jesus
conquistou na cruz foi tão grande, mas tão grande que a mente humana não pode imaginar. E foi tanta graça que qualquer pecado que o homem cometa, ele será perdoado se ele quiser, por causa da graça de Deus. Tudo bem? E esta salvação que Jesus nos conseguiu em sua cruz também abriram as portas do céu, de modo que nós podemos morar, habitar eternamente com Deus através da cruz de Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Quando o Verbo que habitou entre nós morre entre nós, ele abre as portas do céu, ele tira aqueles querubins da porta do paraíso, coloca uma escada entre a terra e o céu, e o ser humano que tinha um monte de impedimento de chegar até a Deus agora não tem mais. Porque o próprio Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Tudo bem? Nós temos os 7 sacramentos. Nós temos os sacramentos que são considerados o de iniciação cristã, nós temos os sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. Os sacramentos da iniciação cristã são aqueles que o cristão inicia na vida cristã. O batismo faz com que o cristão seja incorporado no corpo místico de Cristo. A primeira comunhão faz com que o cristão, depois de receber a catequese, a doutrina dos apóstolos, ele comunga o corpo de Cristo pela primeira vez. E nós temos a crisma, ou a confirmação que dá no mesmo, é quando a fé do cristão é confirmada e ele torna-se soldado de Cristo, ele torna-se responsável por defender e por difundir a fé, assim como São Pedro fez no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando ele recebe a efusão do Espírito Santo. No sacramento do crisma é quando o cristão recebe a efusão com os dons do Espírito Santo. Dons tanto infusos quanto efusos. Nós temos também os sacramentos de cura, penitência ou confissão. É quando o cristão comete pecado, tem consciência disso e vai até o sacerdote receber a absolvição dos pecados. Depois disso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vos perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vos retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Nós temos também a unção dos enfermos, tá? Nós vemos a unção dos enfermos explicitamente lá em São Tiago. Ambos são sacramentos de cura. Lembrando que eu não estou falando de sacramentais de cura, porque aqui entraria exorcismos e outras coisas, tá? Nós temos também os sacramentos de serviço, que são a ordem e o matrimônio. É quando o próprio Deus escolhe algumas pessoas por vocação para a vocação da ordem, a vocação sacerdotal e a vocação do matrimônio. E o Senhor oferece graças especiais de estado para que ambos, o sacerdote ou os noivos, vivam corretamente, vivam de maneira digna e alcancem o objetivo final de cada uma de suas vocações. A palavra sacramento vem do latim sacramento, deriva de sacra, sagrado, e mento, transformação. Tudo bem? São sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. Veja, quando nós estivermos estudando os sacramentos propriamente ditos, você vai se deparar muitas vezes com essas duas palavras, sinais visíveis e sinais eficazes da graça de Deus. Todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo, com o objetivo da nossa santificação. São como placas sinalizadoras deste suave e seguro caminho. É como se o Senhor nos desse evidências que nós estamos fazendo a coisa certa, que nós estamos indo no caminho certo. Atingem todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão. Por exemplo, no batismo, ele recebe o batismo, quando ele entra no corpo de Cristo para se tornar cristão. Quando ele está próximo da morte, mas não só para a morte, ele também recebe a unção dos enfermos. Tudo bem? Eles propiciam a fé, crescimento, cura e missão. Ora, qual a melhor maneira de propiciar a fé? O batismo. Como crescer na fé? No crisma, na Eucaristia,
como é que você pode ser curado? Através do sacramento da cura. Tudo bem? E como é que você pode abraçar a missão sacramental? A missão enquanto dever de Estado, abraçando ou o sacerdócio ou a vida matrimonial. Tudo bem? Os sacramentos instituídos pelo próprio Cristo perpassam toda a vida humana e vêm em socorro de suas necessidades, de acordo com a sua etapa de vida, para dar força para que se possam vencer os problemas e obstáculos da vida e, sobretudo, para salvar todo o gênero humano. Nós somos santificados para santificarmos o mundo. Não existe santo para ele próprio. Todos são santificados para que o mundo, para que as famílias, em especial, para que os pecadores sejam santificados. Os sacramentos são como que forças que saem do corpo de Cristo para curar as feridas do pecado e para nos salvar e para nos dar a vida nova do Cristo. Perdão. Aí a gente vai lembrar do Isaías 53. E aqui também nós temos uma citação do catecismo. Perceba que durante nossas aulas sobre os sacramentos, eu vou citar muitas doutrinas, tá? Eu vou citar Bíblia, vou citar catecismo, vou citar frases dos santos, vou citar direito canônico, patrística, enfim. Vou citar documentos fidedignos e autorizados pela fé católica. Essa foi nossa pequena introdução aos sacramentos. Não parou por aí. Continuaremos na próxima aula. Qualquer dúvida, pergunte. Todo esse material está à sua disposição.